eu Agi, do Espaço Energia Vital. Vim conversar com você por 30 minutos, das 19h45 às 20h15, sobre saúde natural, porque aqui eu tenho a missão de ensinar e de inspirar as pessoas de que saúde é construção. Se você quer ter uma casa forte, na Bíblia já fala, construa sobre rocha, não construa sobre areia. E na nossa saúde não seria diferente. Então, não vou cansar de dizer que saúde não vem de graça para ninguém e ninguém vai dormir normal e acorda com qualquer intercorrência que seja. Eu fui construindo hábitos que fez com que eu ficasse daquela forma. Dito isso, eu vou ler alguns trechinhos de livros para vocês. Eu vou começar lendo esse aqui, que quando eu comecei a ler dele, no ano de 1993, ele já era a 13ª edição, então ele já deve ser bem mais. Mas eu acho muito lindo esse comecinho dele, que é aqui. Meu pai tirou alguns frascos da prateleira acima do fogão, misturou vários líquidos numa tigela. Depois, fez uma compressa, dobrando um pequeno pedaço de flanela. Embebeu-a no líquido e colocou-a sobre o rosto do homem. Em meia hora, as dores tinham sumido. Seu rosto não estava mais irreconhecivelmente retorcido como antes. Agarrando a mesa com excitação, não conseguia tirar os olhos dele. Foi um milagre. Papá, você fez isso? Mon chéri, aquele que faz as plantas crescerem é quem fez isso. E aí, isso é para falar, isso é um trecho de um livro, desse livro aqui que eu tô preparando mais um material do que a gente vai ter um workshop amanhã. Está tudo bem, querida Rita? Senti sua falta, manda se tá tudo bem. Que eu tô preparando o material para o nosso workshop sábado, que vai ser muito gostoso. Que dentre outros temas, que chama-se Papo de Mulher, a gente vai aprender técnicas para relaxar, mas também vamos fazer um perfume terapêutico. E aí hoje eu vou falar aqui muito exclusivamente sobre um livro muito especial chamado A Biologia da Crença. Esse livro aqui também é antigo, deixa eu achar para vocês. Eu li ele em 2007. E daí eu estou relendo e separei alguns trechinhos. E você vai ver que mesmo sendo de 2007, o quanto que ele é atual. O Bruce Lipton, ele é muito conhecido hoje em dia. Ele é da área de biologia, por isso que chama Biologia da Crença. E aqui atrás fala, esse livro vai mudar a sua vida. E muda mesmo. Eu vou, através dos trechinhos que eu for lendo para vocês, vocês vão ver o porquê esse livro muda a sua vida. Porque ele fala muito da questão do nosso pensamento e como o nosso pensamento interfere na nossa saúde como um todo. E aqui ele fala um pouquinho de DNA, de epigenética, de uma série de coisas. Inclusive, ele fala que existe a questão do DNA, a questão da genética, e até por isso eu fiz o meu mapeamento genético, que eu vou daí me debruçar um dia sobre ele para ver as tendências que eu tenho. Mas eu não aceito isso como uma sentença. Com o meu mapeamento genético, eu vou ver quais as tendências que eu tenho para ver aonde eu vou prestar mais atenção. É por isso que eu fiz. Então, não é porque você faz o mapeamento genético e não é porque sua bisavó foi diabética, sua avó foi diabética, sua mãe é diabética que você vai ser. Isso não é sentença. Tem como a gente mudar e você vai entender como tem a ver isso aqui. E aí, ele começa falando de algumas coisas interessantes, como a capacidade de sinalização do corpo. E ele fala de uma especificidade que a gente tem. Por exemplo,
Se você tem uma alergia, se fica aqui com uma bereba no seu braço, e até ele fala, se você tem uma brotoeja no seu braço, vai coçar bastante, vai ter histamina naquele lugar. Mas a histamina, ela fica só concentrada naquele lugar. E aí ele responde, fala assim, quando alguém toma um anti-histamínico para curar a inflamação ou alergia, a droga se espalha pelo organismo inteiro, afetando todos os receptores de histamina indiscriminadamente. Claro, reduz a resposta inflamatória dos vasos sanguíneos, reduzindo os sintomas da alergia. Quando, porém, chega ao cérebro, acaba alterando a circulação neural, o que causa reação sobre as funções nervosas. Por isso, pessoas que usam anti-histamínicos sentem alívio dos sintomas e também muita sonolência. Aí tem outro trechinho que ele fala. Os médicos costumam prescrever estrógeno sintético para o alívio dos sintomas da menopausa, quando os órgãos reprodutores reduzem suas funções. No entanto, a droga não atinge somente os tecidos desses órgãos, mas também acaba afetando os receptores do coração, dos vasos sanguíneos e do sistema nervoso. Isso pode causar doenças cardiovasculares e disfunções neurais, como o derrame cerebral. Os efeitos adversos de medicamento desse tipo, agora está numa pesquisa de 2003, ainda são a principal causa de morte iatrogênica, ou seja, causada por tratamento médico. Segundo estimativas conservadoras publicadas no periódico Journal of the American Medical Association, doenças iatrogênicas são as terceiras maiores causadoras de morte nos Estados Unidos. Mais de 120 mil pessoas morrem por ano devido aos efeitos adversos de medicamentos prescritos por médico. Essa é uma pesquisa do ano 2000. No entanto, um estudo realizado recentemente, em 2003, indica que as doenças iatrogênicas são a causa principal de mortes no país. Mais de 300 mil pessoas morrem todos os anos devido a remédios receitados. São estatísticas assustadoras, especialmente porque estão relacionadas aos profissionais da cura, os mesmos que condenam e rejeitam incisivamente os 3.000 anos de cura eficaz da medicina oriental, qualificando-o como não científica. Medicinas ancestrais, medicina tradicional chinesa, Ayurveda. No entanto, a medicina oriental se baseia em um profundo conhecimento dos princípios que regem o universo. Durante centenas de anos, muito antes dos cientistas ocidentais descobrirem as leis da física quântica, os asiáticos já consideravam a energia como o fator principal para a saúde e bem-estar. Segundo a medicina oriental, o corpo é uma complexa estrutura de fluxos de energia chamados meridianos. Nos gráficos fisiológicos chineses, essas redes energéticas se assemelham a diagramas eletrônicos. Utilizando instrumentos como as agulhas de acupuntura, os médicos chineses testam os circuitos de energia da mesma maneira que os engenheiros eletrônicos consertam uma placa de circuitos, identificando as patologias elétricas. E aí a gente vem falar da medicina tradicional chinesa, das medicinas ancestrais, que o Ayurveda é muito parecido com a medicina tradicional chinesa. E, de novo, a minha grande bandeira é levantada, não é fazendo apologia, nunca tome um sintético, mas evite ao máximo sintéticos para somente quando você precisar o seu corpo conseguir dar essa resposta. Mas tem coisa na natureza para te ajudar. E, inclusive, tem outra bandeira que eu levanto orgulhosamente: menopausa não é doença. Assim como o normal é uma menina nascer, crescer, menstruar, porque se ela não menstruar tá errado, e vai chegar uma hora que ela para de menstruar, são as fases da vida. Então não é uma doença. Existe todo um cuidado, mas não é uma doença e não é uma sentença, ok?
E aí, deixa eu ver aqui o que mais ele fala. Usar medicamentos sobre prescrição médica para silenciar os sintomas do corpo é a mesma coisa que evitar ter envolvimento pessoal com o problema. É como tirar férias da responsabilidade de cuidar do próprio corpo. Que eu falo o tempo todo o quanto a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida nas nossas mãos e termos consciência dessa importância. Nossa dependência de drogas lícitas me lembra uma experiência que tive quando trabalhava em uma loja de revenda de carros. Essa história é muito legal, quando eu era estudante. Às 4h30 de uma sexta-feira, uma mulher entrou na loja muito irritada. A luz indicadora de problemas elétricos estava acesa, mas o carro já tinha sido consertado diversas vezes pelo mesmo motivo. Mas quem quer resolver um problema desses no final de expediente em uma sexta-feira? Ninguém se manifestou até que um dos mecânicos disse: "Deixa que eu conserto." Levou o carro para a parte de trás da loja onde ficava o galpão da mecânica, abriu o painel, tirou a lâmpada do sinalizador e a jogou fora. Abriu então uma lata de refrigerante e acendeu um cigarro. Depois de algum tempo, trouxe o carro de volta e disse que havia resolvido o problema. A mulher girou a chave na ignição e, ao ver que a luz indicadora não acendia mais, foi embora contente. O problema continuava, mas o sintoma havia desaparecido. A mesma coisa acontece quando tomamos um medicamento. Reduzimos os sintomas, mas dificilmente eliminamos a causa dos problemas. E em medicina tradicional chinesa, a gente sempre vai ver pela energia. Você sabe que é interessante, eu tive o privilégio de estar 3 vezes na China e lá não existe para eles o diabetes, não existe a pressão alta, existe um distúrbio da energia do pâncreas que gera inúmeras coisas. E quando eles vão fazer, principalmente a sua pulsologia, ele pergunta: está com raiva? Porque ele entende que o fígado não está funcionando bem. Está preocupado? Porque ele entende que o estômago não está funcionando bem. E aí aqui no livro do Bruce Lipton, ele fala do poder dos pensamentos positivos. Ele fala aqui: pensamentos positivos são a base de uma vida feliz e saudável. Como diria Mahatma Gandhi, suas crenças se tornam os seus pensamentos. Seus pensamentos se tornam as suas palavras. Suas palavras se tornam suas ações. Suas ações se tornam os seus hábitos. Os seus hábitos se tornam seus valores e os seus valores é que fazem o seu destino. Então, não existe sorte, não existe destino, é a gente que faz o nosso destino. Então, você não tem o destino de porque várias pessoas da sua família tiveram tal coisa que você não está predestinado a ter, não é uma sentença. E aí, aqui ele fala, deixa eu ver aqui, todo o revestimento celular interno dos seus intestinos é renovado a cada 72 horas. Para manter essa reposição constante de células, o corpo depende de uma grande quantidade de energia diariamente. Quando eu estava clonando células endoteliais humanas, observei, olha que interessante, que elas se afastavam das toxinas que eu introduzi em seu ambiente, assim como as pessoas fogem de leões e assaltantes. Notei também que se moviam ou gravitavam em direção aos nutrientes, assim como nós buscamos café da manhã, almoço e jantar. E amor também ele fala. Esses dois movimentos opostos definem as duas reações celulares aos estímulos ambientais. A primeira é ir em direção a um sinal que promovesse a continuidade da vida, como os nutrientes, e que caracteriza uma resposta de crescimento. E a segunda é mover-se em direção oposta a um sinal ameaçador, como toxinas que caracterizam uma reação de proteção. Mas há um detalhe a ser mencionado sobre esse mecanismo oposto de sobrevivência que se desenvolve há bilhões de anos. Os dois não podem operar simultaneamente, ou seja,
As células não podem se mover ao mesmo tempo para frente e para trás. Em uma reação similar à das células, os seres humanos também restringem o seu comportamento de crescimento quando adotam o comportamento de proteção. A redistribuição das reservas de energia para a reação de proteção invariavelmente resulta na redução do crescimento. Inibir o crescimento também debilita o sistema, pois trata-se não apenas de um processo que consome, mas também gera energia. Como consequência, atenção, situações que envolvam reações prolongadas de proteção inibem a produção de energia que mantém a vida. Quanto mais um organismo permanece nesse estado, mais comprometido se torna o seu nível de energia. Na verdade, uma situação que leve alguém a um estado de terror pode paralisar totalmente o processo de crescimento. Podemos sobreviver algum tempo sob estresse, mas uma inibição crônica do mecanismo de crescimento pode comprometer severamente a nossa vitalidade. Também é importante dizer que vivenciar a vitalidade plena é mais do que simplesmente eliminar os fatores de estresse. Ele vai falando dessa biologia da defesa, né? Daí ele fala da defesa da comunidade. Na verdade, o corpo tem 2 sistemas distintos de proteção, ambos vitais para a manutenção da vida. O primeiro é o que oferece proteção contra ameaças externas, chamada eixo HPA, que é hipófise, pituitário e adrenal. Quando não existe ameaça, ele permanece inativo e o crescimento é constante. Mas quando o hipotálamo capta ameaças no ambiente, aciona imediatamente o eixo, enviando um sinal à glândula pituitária ou glândula principal, responsável pela organização dos 50 trilhões de células desta comunidade, para manter a segurança do sistema e lidar com as ameaças que surgem. Esses estímulos atuam sobre o eixo HPA como uma reação em cadeia. A situação de estresse é registrada no cérebro, que faz o hipotálamo secretar um fator de liberação corticotropina, CRF, que vai até a glândula pituitária. Esse CRF ativa hormônios específicos da pituitária, fazendo com que ela secrete e envie os hormônios adrenocorticotrópicos, ACTH, para a circulação sanguínea. O ACTH segue então para as glândulas endócrinas, nas quais funciona como um sinal para a emissão de hormônios endócrinos de luta e fuga. Esses hormônios de estresse coordenam as funções dos órgãos do corpo e nos fornecem condições psicológicas para lidar melhor com as situações de perigo. Uma vez soado o alarme endocrinológico, os hormônios de estresse liberados na corrente sanguínea fazem com que os vasos sanguíneos do trato digestivo se contraiam, forçando o sangue que fornece energia a dar prioridade aos tecidos dos braços e das pernas para que possamos nos mover com mais rapidez. Luta ou fuga, vou ter que correr. Antes de ser enviado às extremidades, esse sangue estava concentrado nos órgãos viscerais. A redistribuição dele resulta na inibição das funções relacionadas ao crescimento. Sem um fluxo regular de sangue, os órgãos reduzem ações vitais como digestão, absorção, excreção e todas as outras que envolvem o crescimento das células e a produção de reservas de energia. Portanto, o estresse compromete a sobrevivência do corpo ao interferir em suas reservas de energia. E isso, gente, é muito importante. Você sabe que tem muitos estudos que estão mostrando que, inclusive, questão de colesterol alterado tem a ver com o estresse do organismo. Você libera tanto cortisol no seu corpo que você acaba produzindo um colesterol para te proteger.
Aí que tá o risco também da gente ficar tomando estatina, porque ela não vai estar resolvendo isso. O segundo sistema de proteção do corpo é o sistema imunológico, que protege o organismo de ameaças que surgem sob a pele, como as causadas por vírus e bactérias. Quando acionado, o sistema imunológico consome grandes quantidades de energia. Então, você está entendendo o quanto você gerenciar as suas emoções é muito importante. E aqui mais um trechinho que eu ressaltei para mostrar a importância da autorregulação. A autorregulação é a capacidade que a gente tem de trazer o nosso corpo para o equilíbrio. Você é possível de trazer uma autorregulação. A verdade é que quanto mais tenso ou com medo ficamos, menos inteligência demonstramos. Quer dizer que no estresse a gente fica burro, a gente não pensa, a gente não tem criatividade. E aí, para voltar naquilo que eu estava falando do eixo HPA, hipófise pituitária adrenal, quantas pessoas eu tô vendo com fadiga adrenal de tanto estresse que a pessoa passou? Porque você esgota, você gasta aquele excesso de adrenal que fica sobre os seus rins, e o rim está relacionado com a energia do medo também, e você usou tanto que você esgota. Tô vendo várias pessoas aparecendo com esse problema. Um número cada vez maior de estudos e pesquisas mostra que o nosso estado constante de tensão e vigília acaba afetando severamente a nossa saúde. A maioria das doenças humanas está relacionado ao estresse crônico. Por isso que a gente fala da prática de yoga, da prática de meditação, de cuidar da nossa energia vital. Se aprendermos a controlar os nossos medos, podemos recuperar o controle de nossas vidas. O presidente Roosevelt conhecia a natureza destrutiva do medo e escolheu cuidadosamente suas palavras ao fazer à nação uma declaração sobre a Grande Depressão e a Guerra Mundial. Não temos o que temer a não ser o próprio medo. Portanto, deixar de ter medo é o primeiro passo para se viver de maneira mais completa e feliz. E aí, voltando para a parte da medicina chinesa, que o rim é o órgão do medo. E aí, quanto mais medo eu tenho, mais eu contraio o meu rim. E quanto mais o rim é contraído, mais eu vou ter medo. Por isso que a gente ensina a comer os alimentos de cor escura, as algas, o feijão preto, que ele tem a assinatura energética do rim, o gergelim preto, porque ele ajuda. Eu vou mexer no meu microfone, eu não sei se vai sair meu som, peraí. Esse negócio escapa da minha orelha. E aí, é importante a gente estar cuidando disso. E tem os óleos, vamos ver se eu tô sem som. Tem os óleos essenciais que também ajudam o rim, mas a gente tem que pensar num todo. E a gente tem que pensar, daí vamos falar da importância que eu falo da vida essencial, de vigiar o meu sono, de gerenciar as minhas emoções, e isso é muito importante. As influências epigenéticas, que é o que vai além do genético que eu estava falando lá no começo para vocês, continuam após o nascimento de uma criança. Olha que é importante você que tem criança em casa. Pois os pais exercem muita influência durante o seu crescimento. Pesquisas recentes e fascinantes sobre o assunto revelam a importância da influência positiva dos pais no desenvolvimento dos filhos. Para o cérebro em crescimento de uma criança, o mundo social oferece experiências importantes que configuram a expressão dos genes que determinam como os neurônios se conectam para criar as redes neurais que dão origem à atividade mental. Em outras palavras, as crianças necessitam de um ambiente positivo para ativar os genes que tornam o cérebro saudável. E aqui ele fala muito da importância da gestação, de como os pais estão, de como está a gestante gerenciando o seu estresse. E aí ele fala, os pais, segundo revelam essas pesquisas, continuam a agir como engenheiros genéticos mesmo após o nascimento de seus filhos. Então, você que é pai, você que é mãe,
Olha a responsabilidade que você tem. E aí, ele fala de um outro pedacinho. Isso levou a concluir que as crianças podem absorver as habilidades mais complexas apenas por meio da observação, sem necessidade de serem ensinadas diretamente pelos pais. E isso, eu já fiz vários cursos de neuroplasticidade, desenvolvimento cerebral, que é explicado pela questão dos neurônios espelho, porque eu gosto de fazer um sprayzinho, fazer o vídeo e mostrar para você. Você pode não saber, mas o fato de você me ver fazendo, seu cérebro entende que é possível e que ele consegue replicar. Isso são os nossos neurônios espelho trabalhando, e tem aquele ditado que fala, né, que o discurso tem um peso, mas o exemplo arrasta. Então, olha o exemplo que você dá na sua casa. Então, aquele pai que tá fumando e fala pro filho não fume que faz mal, não faz sentido. Aquele pai que fala não beba e chega trançando as pernas de final de semana, não faz sentido. Então, atenção com as atitudes que você tem na sua vida. Mais um pedacinho. A ciência se concentrou tanto no conceito de determinismo genético que hoje não temos consciência da influência das crenças em nossas vidas. E o mais importante, de como nosso comportamento e atitudes programam a vida dos nossos descendentes. E aí eu vou falar para vocês sobre isso, que uma vez eu li num livro, um estudo que fizeram, que essa pesquisadora, ela buscava crianças que tinham sido adotadas. E essas crianças que tinham sido adotadas não tinham DNA nenhum dos pais adotivos, elas tinham as mesmas patologias dos pais adotivos. E ela conseguia rastrear os pais biológicos e elas não tinham as patologias dos pais biológicos. Então, aí comprova mais uma vez o quanto a epigenética é muito mais importante do que a genética. Em 2009, eu fui no congresso de ortomolecular, que a gente teve uma palestra fantástica com o Dr. Laí Ribeiro, e ele falava que 15% é da genética, 85% é epigenética. Daí aqui mais um trechinho da importância da gestante gerenciar as emoções. A criança em desenvolvimento precisa, porém, de muito mais que os nutrientes de sangue da mãe. Se ela é diabética, por exemplo, seu filho acaba absorvendo excesso de glicose. Se sofre de estresse crônico, pode transmitir a ele excesso de cortisol e de hormônios de luta e fuga, hormônios de alerta. Há muitas pesquisas sendo realizadas hoje sobre o assunto. Se a mãe está sob muita tensão, o seu eixo HPA, hipófise, pituitária adrenal é ativado, que faz com que o bebê se sinta em um ambiente ameaçador. Os hormônios de estresse ativam reações de proteção. Quando entram na corrente sanguínea fetal, afetam os mesmos órgãos e tecidos que afetaram a mãe. Em ambientes de estresse, o sangue do feto se concentra mais nos músculos e na parte posterior do cérebro para atender às necessidades nutricionais dos braços e pernas e da região do cérebro responsável pelos reflexos de defesa ativados quando a vida está em risco. Para manter a função desses sistemas de proteção, o sangue é retirado de órgãos viscerais e hormônios inibem as funções cerebrais. Olha o perigo de uma mãe manter-se estressada. O desenvolvimento dos tecidos e órgãos fetais é proporcional à quantidade de sangue que recebem e das funções que desempenham. Ao passar pela placenta, os hormônios de uma mãe que sofre de estresse crônico alteram profundamente a distribuição do fluxo de sangue no feto e modificam as características de sua fisiologia. Olha a importância de uma mãe gerenciar as emoções. E, aliás, eu vou abrir mais um parênteses aqui, porque na medicina chinesa e na medicina Ayurveda, no Ayurveda, uma mãe se organiza, ela programa o corpo dela antes dela pensar em engravidar. E aqui no Brasil, quanta gente que vai ver só que tá grávida quando falta um pouco.
quando ela já está com 4, 5 meses de gestação. À medida em que vamos adquirindo experiência, tornamos-nos mais capacitados a lidar com as dificuldades da vida. Você é responsável por tudo em sua vida, desde que se torne consciente de que é responsável por tudo em sua vida. Não podemos nos sentir culpados por sermos pais pobres, por exemplo, a menos que tenhamos consciência de toda a teoria que acabei de explicar. No entanto, a partir do momento que temos essa informação, podemos usá-las para reprogramar o nosso comportamento. Esse livro é lá de faz tempo que eu já falei para vocês e hoje a gente tem vários estudos que falam do campo morfogenético. Um livro que chama Pai Mágico, Filho Mágico explica que a brincadeira e não a tentativa de programar é a chave para aumentar a capacidade de aprendizado e desempenho tanto de crianças quanto de adultos. Por isso que lá no Espaço Energia Vital a gente brinca. Crianças precisam de pais que incentivem sua curiosidade, criatividade e as descobertas do mundo ao seu redor. Ele fala da importância também do contato físico. Faça massagem nas pessoas que você ama, faz massagem no pé, faz massagem na mão. A falta de contato físico e atenção nos orfanatos da Romênia, além de baixa qualidade dos berçários do país, prejudicava o crescimento e afetava o desenvolvimento e comportamento dessas crianças. Quanto mais estressadas estavam as crianças, nível de cortisol mais altos que o normal, menor era o seu desenvolvimento. Então, olha a importância do toque. Tem um livro que fala só sobre o poder do toque. E se você não sabe, um bebezinho, cada vez que ele recebe o toque, está formando mais sinapses. Sinapses é como se fosse a rede neural que dá informação entre um neurônio e outro. Olha a importância do toque. Aqui mais um pedacinho que ele fala da importância do toque. Pesquisas revelaram que macacos recém-nascidos, isolados e sem contato físico com suas mães ou com outros macacos, desenvolviam perfis de estresse anormais e se tornavam sociopatas violentos. Descobriu que nas culturas em que as crianças recebem carinho físico e não têm a sexualidade reprimida, há mais paz e harmonia. Nessas comunidades, os pais mantêm contato físico com os filhos e os carregam no colo ou nas costas o tempo todo. Já as crianças que vivem em sociedades nas quais esse tipo de contato não existe, acabam se tornando violentas. A mensagem, tanto para os pais adotivos quanto os naturais, é muito claro. Os genes que foram transmitidos aos seus filhos refletem apenas um potencial, não o seu destino. É sua responsabilidade fornecer a eles um ambiente que incentive o desenvolvimento pleno de suas características inatas. Não aceite a mensagem fatalista do determinismo genético. Ninguém é vítima dos seus genes. Eu até grifei aqui e pus várias marcações. E ele fala muito da gente dar amor. Ele fala, uma vida sem amor não é vida. O amor é a água da vida. Beba com o coração e com a alma. E foi isso que eu quis compartilhar com vocês. Esse livro vale a pena você ler, do Bruce Lipton, A Biologia da Crença. E hoje em dia todos os estudos de campo morfogenético falam disso. O quanto que a gente muda o nosso campo eletromagnético e o nosso campo morfogenético para atrair ou não cura, energia, prosperidade, alegria e tudo que eu quero. E por que que eu, como naturopata e mentora de qualidade de vida, vim falar sobre isso, vim falar sobre esse livro? Para que mais e mais pessoas entendam. Mande para as pessoas que você gosta. Ó, tem a setinha aqui, esse aqui vai ficar salvo. E mande para as pessoas, para elas entenderem o quanto ela gerenciar as emoções é importante, o quanto ela vigiar os pensamentos dela é importante, o quanto ela entender que não existe determinismo, fatalismo genético.
De novo, eu fiz o meu mapeamento genético, mas não é aceitando essas sentenças, é vendo o que eu tenho de predisposição maior. Um dia eu vou fazer um vídeo mostrando da minha interpretação e vendo o que então eu vou ter um cuidado maior em relação àquilo ali. Simplesmente por isso, porque eu não acredito que eu vou ter aquilo ali, que a gente muda o nosso campo morfogenético. Então, não é só coisa bonitinha de gente paz e amor, né, que faz yoga, que fala isso, tá tendo cada vez mais estudo e comprovação científica. Eu amo a medicina chinesa, porque ela tá aí há mais de 3.000 anos trazendo tudo isso, falando sobre energia, tanto que ela é conhecida como medicina doce. Então, ela fala sobre energia, interação da energia e como a gente pode mudar tudo isso. E cada vez mais, ainda bem, a ciência está comprovando. E daí a gente entra com as nossas ferramentas de suplementos, óleos essenciais, meditação, alimentação, para cuidar de tudo isso. Então, espero que vocês tenham entendido que saúde é uma construção e que o poder do seu pensamento pode mudar a sua vibração, pode elevar a sua vibração e levar você a um estado de paz, de cura e de equilíbrio. Daqui eu invoco para você bênçãos de paz, amor, saúde, prosperidade, equilíbrio e cura. Porque cura é quando você está equilibrado, você está bem e você lida com as demandas do dia a dia. Porque BO a gente vai ter, mas quando a gente está equilibrado, a gente consegue lidar muito melhor com isso. Fique bem, fique na paz. Toda quinta-feira estamos aqui. Hoje é dia 21. Segunda-feira, dia 25, a gente vai ter um mini curso de aromaterapia, que não só você vai aprender um pouquinho sobre os óleos, mas também vai aprender a fazer coisas. E é tudo pelo WhatsApp, você vê no seu tempo. E eu, se fosse você, estava lá, porque você já aprendeu que ser curioso é bom. Gente, eu faço curso de tudo que é coisa. Já fiz curso de corte e costura, de paisagismo, de jardinagem. E é bom e você vai usar tudo isso um dia. Pode ser não no momento presente, mas você vai usar. Eu sou a Gi do Espaço Energia Vital. Espero que você esteja bem e sei que você pode estar muito melhor migrando para uma vida essencial. Um beijo para você, boa noite, até quinta-feira que vem. E agora para você, eu digo tchau.